O que você faria se alguém te acusasse de bruxaria? E não tô falando do tipo você é um bruxo, Harry. You're a wizard, Harry. Tô falando em acusar mesmo, com tribunal e tudo. E se a acusação viesse de uma menina em transe, que afirmou que viu uma sombra diabólica atrás de você? Pois é, se bruxaria e pactos com o diabo dão arrepio em algumas pessoas no século XXI, agora imagina no século XVII, ainda mais em uma comunidade cristã puritana. Para muitos de nós, ser acusado de bruxaria é um absurdo. Mas na Vila de Salem, nos Estados Unidos colonial, esse caso convenceu não só o juiz, o governador, mas toda uma comunidade. Foi o famoso caso das bruxas de Salem. 200 pessoas foram julgadas e cerca de 25 foram executadas, 19 delas mulheres. Executadas não por matar ou roubar ninguém, sentenciadas não por provas concretas, mas por alucinações, visões, sonhos. De acordo com especialistas, foi um caso claro e potente de histeria coletiva e pânico moral. Mas o que é pânico moral? E como esse fenômeno social pode impactar e transformar uma sociedade? Esse é o assunto do episódio de hoje do Articulando. Bem-vindos! A propósito, meu nome é Bruno Halpern, jornalista e pesquisador. Já dá um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e inimigos e se inscreva. Pode parecer surpreendente, mas pânicos morais, tipo o que aconteceu em Salem, não acabaram em 1600. Eles ainda acontecem hoje em dia. Na verdade, eles são mais comuns do que você imagina. Inclusive, aposto que você conhece alguém que foi vítima de um. Mas o que te vem à cabeça ao ouvir pânico moral? Bem, pânico é um sentimento de medo intenso, quase sempre irracional. E moral tem a ver com as normas estabelecidas por uma sociedade. Então, quando você soma pânico mais moral, o resultado é um medo irracional de que alguém ou alguma coisa vai ameaçar os valores e os interesses da sociedade. Em Salem, o pânico moral foi causado pelo medo da feitiçaria e do sobrenatural, mas tinham outros elementos em jogo também. Você reparou que a maioria dos condenados eram mulheres? Especialistas afirmam que a ascensão social e econômica de mulheres solteiras ou viúvas na região foi um tempero extra para desencadear esse caso. De novo, qualquer coisa que minimamente ameace a ordem vigente, que desarrume as estruturas sociais, é motivo de pânico para muita gente, especialmente dos que se beneficiam do sistema. E é isso que separa o pânico moral do resto. Se quiser descobrir mais sobre Salem e dos outros casos que eu vou comentar aqui, as fontes estão na descrição, então dá uma olhada lá. O termo foi cunhado pelo sociólogo Stanley Cohen. Em seu livro mais famoso, lançado nos anos 70, ele fala em como a mídia da Inglaterra contribuiu para a percepção e reação do público sobre os mods e os rockers. Os dois eram subgrupos, tribos adolescentes, que se vestiam de forma chamativa, arrojada, e isso era muito novo na época. Porém, alguns jornais exageraram, dizendo que eles eram violentos e baderneiros. A mídia conseguiu incitar o medo na população e vender a ideia de que a sociedade britânica estava saindo dos eixos. Ou seja, criou-se um pânico de que a moral estava ameaçada. Infelizmente, uma parte da mídia não está interessada em informar, mas sim em alarmar, causar. O pânico moral pode se manifestar sobre qualquer assunto, e seu grau de gravidade varia. O caso das bruxas de Salem, como vimos, foi bastante grave, pois levou uma comunidade ao extremo e pessoas morreram. Mas muitos outros casos de pânico moral são tipo esse dos mods e dos rockers, ou seja, criam um rebuliço, mas não passa muito disso. Um exemplo bem recente que aconteceu até no Brasil de pânico moral aconteceu quando a Record fez uma reportagem sobre os perigos do anime Death Note. Até eu que nunca vi o desenho sabia de cara que era uma tentativa barata de espalhar o medo, especialmente nos pais. Pelo que percebi, não vingou, espero. Viu? O pânico moral não acabou em 1600. Ele está vivinho da Silva e o gatilho para que outra aconteça está dentro da gente. De acordo novamente com Stanley Cohen, os pânicos morais vêm em 5 estágios. Como eu disse, o primeiro ingrediente para que o pânico moral ocorra é quando a sociedade identifica que algo ou alguém é potencialmente uma ameaça às suas normas e seus costumes.
Afinal, pessoas em posição de hegemonia costumam ter medo de perder esse protagonismo. Por isso há tanta resistência a qualquer mudança na balança de poder, seja entre homens e mulheres, brancos e não brancos, e ricos e pobres. É curioso, mas a maioria costuma se sentir ameaçada pela minoria, pois a minoria representa o diferente. Para Stanley, a mídia ajuda a propagar e validar o pânico moral. E isso dá suporte às ideias do filósofo e linguista Noam Chomsky, que fala que o papel da grande mídia é manufaturar o consentimento do povo. Afinal, a mídia tende a favorecer os grupos dominantes e manter o status quo. Ele diz: os meios de comunicação de massa servem para comunicar mensagens e símbolos para a população em geral. É sua função divertir, entreter, informar e inculcar os indivíduos com os valores, crenças e códigos de comportamento que os integrarão nas estruturas da sociedade. Ou seja, a mídia tem o poder de definir ou pelo menos sugestionar o que é aceitável e o que é inaceitável dentro de uma sociedade. Além disso, a mídia tende a simplificar as notícias, a fim de deixá-las mais digeríveis para o grande público. E essa simplificação pode gerar, de propósito ou não, mal-entendidos. E mal-entendidos podem fomentar o medo. Exemplos disso são reportagens sobre novas tendências, crime, protestos, etc. Um dia eu prometo fazer um vídeo especificamente sobre como consumir mídia e como os jornais que a gente lê ou vê moldam a nossa forma de ver o mundo. E é muito importante nessa época aprender mais sobre isso. Esse é o clímax do pânico moral. O público, influenciado, vai fazer qualquer coisa para que a moral da sociedade seja preservada. E políticos e líderes espertos aproveitam o pânico moral para ganhar visibilidade, prometendo passar leis e medidas que darão um fim à ameaça. Ou seja, o pânico moral é um vetor potente para maior controle social. O exemplo máximo de pânico moral nesse período foi quando o governo Bush decretou o Patriot Act, que foi uma lei que deu poderes quase que ilimitados à inteligência americana para espionar suspeitos de terrorismo, a maioria de origem muçulmana ou árabe. E isso sem necessidade de qualquer autorização ou mandado judicial. Os alvos do pânico moral quase sempre são minorias. Em Salem foram as mulheres, no 11 de setembro foram os muçulmanos e, no caso do Death Note, os otaku. Coitados. Portanto, as pessoas acometidas pelo pânico moral se apegam a estereótipos e os reforçam, pois é muito mais fácil radicalizar pessoas com base em desinformação e preconceitos. O Holocausto também foi um exemplo claro de pânico moral. Os nazistas se aproveitaram da fragilidade econômica e dos preconceitos enraizados nos alemães para instigar a ideia de que os judeus eram os responsáveis pelo declínio da Alemanha. A máquina de propaganda nazista fomentou muito bem esse pânico moral, convencendo o povo alemão a ceder mais e mais poder a Hitler e sua turma de psicopatas. O pânico moral pode ser descrito como uma convulsão social, e foi isso que aconteceu na Alemanha nazista, em Salem e nos Estados Unidos pós-11 de setembro. Não podemos esquecer que esse fenômeno social também carrega um tom moralista e deseja, mesmo que inconscientemente, voltar a um passado idealizado, romantizado. Nostalgia cega faz mal. Mas fiquemos com as palavras sábias de Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Bela canção. Durante os anos 80, o surgimento do HIV/AIDS desencadeou uma onda de pânico moral impressionante. O mistério e a gravidade por trás da doença já eram assustadores por si só. Mas isso, aliado à impressão errônea de que ela apenas atingia pessoas homossexuais, criou uma tempestade perfeita de desinformação e preconceito. Para muitos, fossem eles religiosos ou não, os gays estavam sendo castigados pelos seus atos depravados e imorais. Esse pânico moral foi tão acentuado que muitos governos aberta e ativamente se opuseram a investir em medidas de prevenção. Um exemplo famoso foi o governo do presidente americano Ronald Reagan. A forma como seu governo lidou com HIV/AIDS é infame. Para quem não sabe, foi basicamente um repeteco de como os governos Trump e Bolsonaro lidaram com o coronavírus hoje em dia.
Foi tão bizarro que internamente membros do governo Reagan chamavam essa epidemia de praga gay. Inclusive, de forma geral, não dá para falar em pânico moral e não mencionar a comunidade LGBTQ. Eles são carta marcada desde muito antes da epidemia de HIV/AIDS. Afinal, para muitos, não ser hétero é um dos maiores pecados morais. Para essas pessoas, os homossexuais e os transgêneros comprometem a sociedade, seja por causa de tradição social e religiosa, ou seja por questões de reprodução e integridade familiar. E na verdade, qualquer abertura relacionada a sexo faz muita gente perder a cabeça. E falando em doença, epidemia, aposto que a pandemia estava na ponta da língua de muitos de vocês desde o início do vídeo. Assim como no caso do HIV/AIDS, a pandemia do coronavírus fez o pânico moral voltar com força. Só lembrando que um nível saudável de ceticismo faz bem, assim como também é compreensível ter um grau de receio até mesmo das vacinas. Dá para entender até certo ponto. Contudo, tem uma galera que passou de todos os limites, cruzando a fronteira do zelo e do bom senso. Mas o que significa cruzar essa fronteira exatamente? É achar, por exemplo, que quem contraiu o vírus é inferior moralmente, ou achar que com Deus no coração ou com um histórico de atleta, uma pessoa estaria imune ao vírus. Cruzar essa fronteira é ser preconceituoso e até violento contra os chineses e asiáticos, o que foi bastante comum nos Estados Unidos, deixando bem claro que estou falando do povo chinês e não do seu governo autoritário. Cruzar essa fronteira é achar que quem toma vacina está com a marca da besta, ou pior, que virou um Bluetooth ambulante. É achar que quem está seguindo as recomendações de prevenção, máscaras, lockdown, são fantoches. Não quer dizer, claro, que não se pode discordar dessas medidas, mas muitos discordam por causa de um medo sem fundamento de que estão sendo controlados ou rastreados. E dá para perceber que o pânico moral se mistura mole com teorias da conspiração, né? Eu diria que elas estão intimamente, quase que obrigatoriamente conectadas. E, infelizmente, o meio religioso também costuma ser propício para o surgimento de pânicos morais, por dois motivos. O primeiro motivo é que a experiência religiosa é um ato de fé. Afinal, o objetivo da religião é transcender o mundo material. Ou seja, explicações científicas não são necessárias para alguém ter fé. Contudo, quando a pessoa baseia tudo na fé e ignora a razão, isso vira um problema grave. O ideal é conciliar os dois lados dentro de si e não abdicar da ciência. O segundo motivo é que, para alguns, os ensinamentos religiosos estão linkados e determinam a moral da sociedade. Então, quando eles veem uma decadência moral, seja ela qual for, eles interpretam como um sinal dos tempos, Apocalipse, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, etc. O problema dessa perspectiva é que tudo se torna um juízo final. E a pessoa que vê o mundo dessa forma facilmente desconsidera qualquer autoridade que não seja a religiosa. E para piorar, assume o papel do juiz, querendo decidir quem é o joio e quem é o trigo. Aí, essas pessoas acabam interpretando a pandemia como algo sobrenatural, e não como mais uma das várias pandemias que a raça humana vivenciou e superou. Mas agora me diz, o que candomblé, videogame, ateísmo, rock, socialismo e funk têm em comum? Bem, praticamente nada, né? Mas, quando essas ideias e estilos surgiram, elas representaram uma ameaça aos grupos hegemônicos. E esses grupos não querem perder sua influência, seu poder, seja ela econômica, social, religiosa, racial, musical ou até de classe. O botão do pânico moral está dentro de nós, pronto para ser acionado. Isso pode acontecer hoje, amanhã ou no ano 2500. Lembre-se, a faísca inicial é quando nos deparamos com o que é estranho e diferente. Ou quando temos a impressão, muitas vezes enganosa, de que o nosso mundo está desmoronando, que não estamos reconhecendo mais ele. É a sensação de que tudo está saindo do rumo certo, como se um rumo objetivamente certo realmente existisse. Mas quando o pânico moral cria raízes na nossa mente, ele enterra a nossa razão. E uma situação banal ou circunstancial fica hiperdimensionada e se torna um perigo maior do que realmente é. Temos que estar atentos para não sermos arrastados por essa onda. Não mais. Portanto, quando o próximo pânico moral se apresentar,
precisamos parar, respirar bem fundo, afiar o nosso senso crítico e lembrar que não há bruxas em Salem. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo. Lembrando que as fontes estão na descrição do vídeo. Feliz 2022 e valeu!